Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça, desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Você que ainda não está na graça, você que ainda está em dúvida, se achega. Dê lugar para a graça, para que a graça possa te alcançar e transformar, porque religião nenhuma transforma, mas o Espírito Santo é o único que pode transformar o homem e a mulher. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço para vocês aí de todo o Nordeste, meu irmão Macir, meu irmão Xará, os meus irmãos Rogério, irmão Antônio, irmão Toninho e outros irmãos mais de várias cidades, Campinas, de Guarulhos, de várias cidades, lá de Curitiba. Um abraço para Curitiba, meus irmãos que estão me curtindo lá em Curitiba. Um abraço para todos vocês. E o tema da mensagem que eu tenho para nós, meus irmãos, é esta: Deus não tem filho. Não é isso? Nós não somos filhos de Deus? Não. Esse livro diz não. As religiões ou o mundo diz que sim. O mundo fala que somos filhos de Deus. A religião fala que somos filhos de Deus. Esse livro diz que não. Por isso que eu gosto da graça. Porque a graça não corta a volta. Eu sempre costumo dizer, ou ela faz um túnel, passa por baixo, se há uma montanha na frente. Se tem um monte, uma montanha, um morro na frente. Ou ela passa por cima, ou ela passa por baixo. Mas ela não desvia da verdade. Ela siga em frente. É aqui, tem um morro, mas esse morro não vai impedir ou por cima ou por baixo, mas não vai sair para a direita nem para a esquerda. Nós não escondemos e não peguemos o texto fora de contexto para poder intimidar e amedrontar o chamado povo de Deus. Então, meu irmão, você já tem ouvido dentro dos bares, qualquer lugar, no trabalho, nas ruas, eu sou filho de Deus. Você vai nos presídios, pergunta para aqueles que estão aprisionados, eu sou filho de Deus. Comum. Todos os religiosos, qualquer religião, sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Todos se diz filho de Deus. Eu pergunto, Deus tem algum filho? Aonde neste livro mostra que Deus é o nosso Pai? Deus não é nosso Pai. Você vê que quando Deus criou o primeiro casal, lá no jardim, Deus chamou de filho? Não. Deus não chamou de filho. Deus não chamou Noé de filho. Deus não chamou Abraão de filho. Deus chamou Abraão, Deus amou tanto Abraão pela sua obediência a Deus, que Deus chama Abraão de amigo. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Amou tanto Deus Abraão, que chamou Abraão de amigo. Deus amou tanto a Davi, que chamou Davi meu segundo coração. Não chamou de filho, meu segundo coração. 13 de Atos, versículo 22. Então, esse negócio de filho não está dentro desse livro. Porque Moisés
O que Deus disse a Moisés? Quando Deus encontra com Moisés, Deus se identifica. Eu sou o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac e Jacó. O que eu quero, o que Deus queria? Que Moisés fosse ao Egito e tirasse, vai Moisés ao Egito, e tira os meus filhos, não, o meu povo de lá. Porque tenho ouvido o clamor deste povo, e o clamor dele chegou até a mim, e eu lembrei da aliança que fiz com seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então eu vim para libertar, então vai e tira o meu povo. Então Deus sempre chamou Israel de meu povo, nunca meu filho. Aí você diz, não, irmão, mas a Bíblia está dizendo ali em João, capítulo... Bom, nós encontramos várias passagens, mas encontramos ali no capítulo 31 do livro de Jeremias, e do versículo 31 ao 33, eis que vem dia, diz o Senhor, que farei novo concerto com o meu povo, não o concerto que fiz quando tirei do Egito, da terra da servidão, mas farei um novo concerto com meus filhos, não, com o meu povo. Escreverei o meu nome nas tábuas do seu coração. Ele será os meus filhos, não, ele será o meu povo, e eu serei o vosso pai, eu serei o vosso Deus. Então Deus nunca chamou Israel de filho. Aí você olha, não, mas ali no capítulo 1 de João, está escrito, ali está bem claro, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Acho que está ali por versículo 11, 12, mais ou menos, do capítulo 1 de João. Por aí. E os seus não receberam, mas todos quanto recebeu. Ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Mas aí você olha, deu o direito, mas você não é filho. É a mesma coisa, você entra nos Estados Unidos e você chega lá, você recebe o direito de viver lá dentro, mas você não é americano. Qualquer país, você recebe o direito de viver no Japão, mas você não é japonês. Então, deu todo aquele que crê, ele deu o direito de ser chamado filho, mas na verdade não é filho, porque tem que andar segundo o Espírito. Você olha ali, aqueles que andam segundo o Espírito, não segundo a carne. Então Deus não é pai da sua carne. O nosso pai é o pai e mãe biológico. Porque Deus, ele é pai do Espírito. Deus formou Adão do pó da terra. Deus poderia chamar Adão de filho, mas Deus não chamou Adão de filho. Deus chamou Adão servo. Deus chamou os sacerdotes, profeta, patriarca, juiz, tudo de servo. Deus nunca chamou de filho. Quem Deus chamou de filho? Foi somente Jesus. Jesus foi o único que foi chamado de filho. Porque lá no capítulo 3, você concorda comigo? No capítulo 3 de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é muito citado esse versículo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, filho unigênito, unigênito quer dizer único, deu o seu único filho. Então a palavra único não precisa dizer mais nada, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Lá, quando João foi batizar Jesus, lá no capítulo 3 de Mateus, desce em forma de uma pomba branca o Espírito Santo e posa sobre a cabeça de Jesus.
E uma voz diz: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho nele prazer. Lá no Monte da Transfiguração, capítulo 17 de Mateus, pelo versículo 4, aparece Moisés e Elias conversando ali com Jesus. E uma voz, Deus disse: Este é o meu filho amado. A ele vós deve ouvir. Então, em todo momento, Deus chamou um único de filho, Jesus. Então não teve outro filho a não ser Jesus. Porque se você olha para o capítulo 12 de Hebreus, versículo 9, Deus é o Pai do Espírito. O Espírito é filho de Deus, mas a carne é filho dos nossos pais biológicos. Por isso que esta carne não tem direito de herdar a vida eterna. Que vai herdar a vida eterna é somente o Espírito, porque o Espírito ele vem de Deus e para Deus ele volta. Você olha para o capítulo 2 de Hebreus e versículo de número 14. Como os filhos de Deus se revestem de carne e sangue, assim o Filho de Deus se revestiu de carne e sangue no ventre de Maria. Outra vez você olha para Jó, capítulo 10, versículo 11 e 12. O meu espírito de Jó foi revestido de carne, de sangue, de ossos, de nervo, de tendão e de pele. O meu espírito. O espírito vem e se reveste. E o Espírito é filho de Deus. O único filho de Deus é o Espírito. Por isso que no capítulo 8 de Romanos, versículo 9, quem tem o Espírito de Deus? Esse tal é de Deus. Então só é filho de Deus quem tem o Espírito de Deus. Então, meu irmão, esse negócio de filho, porque Deus é nosso pai, porque o meu pai... Não. Deus não é pai de carne, Deus é pai do Espírito. O meu pai procura. É nesse monte, diz a mulher samaritana. É nesse monte que se adora, ou é em Jerusalém. O que Jesus disse, não é neste monte, e nem em Jerusalém. Mas os verdadeiros filhos, não. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Mas, irmão Nilson, quando Jesus ensinou a oração aos apóstolos, ele diz: Pai nosso que estás no céu. Tá bem. Ele não diz Pai vosso, ele diz Pai nosso, porque ele estava incluído. Ele está dizendo Pai nosso. Ele estava ali. Mas ele não diz Pai vosso, porque Deus não é pai da carne. Deus não é pai. Deus não tem filho, Deus não tem filha. Deus também não tem servo, porque nós não somos servos de Deus, porque servo era lei. Mas, irmão Nilson, mas a Bíblia fala tanto de filho. Isso é expressão de palavra que está aqui dentro. Porque o próprio apóstolo Paulo disse lá no capítulo 4 de Gálatas, você pode ir lá, Gálatas capítulo 4, versículo de número 7. Vós não são servo e vós não são filho, vós são herdeiro. Então o próprio apóstolo Paulo está dizendo isso. Que não somos servo, nem somos também filho, mas somos herdeiro de Deus. Está aí. Então, nós olhamos para esta palavra, nós não encontramos em parte nenhuma Deus chamando Israel de filho, e nem Israel chamando Deus de pai. Você volta para os 4 evangelhos, você também não vê. E você vai para as cartas dos apóstolos, você não vê. Porque Deus, ele se coloca como um único Deus, Pai do Espírito.
Porque Deus, ele é espírito. Se Deus é espírito, como é que ele pode ser nosso pai? Então é isso, você raciocina com você mesmo. Mas é verdade. Deus é espírito. Quem aproxima de Deus tem que se aproximar em espírito. Quem ora a Deus tem que orar em espírito. Quem faz qualquer uma outra coisa, faça em espírito. Porque Deus é espírito, importa os que o adoram, adorem em espírito, não na carne. Então, meu irmão, minha irmã, você está esclarecido. Somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. Deus é Pai do Espírito. Meu irmão e minha irmã, fique com esta palavra. Se você está esclarecido, não há dúvida que Deus é Pai do nosso Espírito. Se você não é inscrito, escreva, curte e compartilha. Bye, bye para todos. Tchau.